E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma vez, falando a sua língua, o nosso podcast, hoje, num momento super especial, com um convidado que você vai realmente ficar conosco até o final da entrevista, até o final desse bate-papo. Ele é uma pessoa que é muito antenada com educação, muito comprometido com esse aspecto do conhecimento, né? É uma pessoa de um coração muito bom, de um caráter muito bom, é uma pessoa muito bacana, né? E mais que ninguém fala a nossa língua e fala outras línguas, né? Então hoje eu estou trazendo aqui como convidado nosso amigo Will, né? Will, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo jóia, muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Beleza. Will, gente, só para a gente poder começar, ele tem uma história muito bacana, né, de processo de aprendizado, tem um compromisso com a educação, é uma iniciativa dele, é uma questão de um método que ele desenvolveu. E isso tudo ele está trazendo hoje para conversar com a gente. Mas antes de começar, eu queria perguntar, Will, quem é o Will e quem é o William? Basicamente são a mesma pessoa. Eu não costumo separar muito de quem é o William dentro de casa, de quem é o Will numa escola, assim, porque eu percebo que muito do que a gente traz para as pessoas, quando a gente consegue agregar a nossa essência, isso traz valor para a pessoa, traz vida para aquela informação que a gente está precisando entregar, né? Legal, legal. O Will, vou te chamar de Will, então. Fique à vontade, por favor. Eu sempre te chamei de Will, não vai ser agora que vai ser diferente, né? Bom, Will, a gente sabe que você é apaixonado por desafios, né? E aí a gente acompanhou uma fase, né, sua bastante importante, né, de compromisso com jovens no meio universitário. Eu queria que a gente pudesse resgatar um pouquinho, né, dessa coisa, de onde vem essa inspiração sua, essa motivação sua para você escolher esse caminho? Foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito nata. Quando eu me percebi, eu estava envolvido nesse meio. Quando eu percebi, as pessoas estavam tendo em mim alguma referência, mas a diferença é que eu não queria isso para mim. Eu rejeitava isso. Tinha uma resistência? Muito grande, muito grande. Sim, insegurança, né? Como assim eu? Quem sou eu? Fala super bem, cara. Qual foi o motivo, assim, da insegurança? Por que você chegou nesse aspecto de dúvida? Eu acredito que pela questão do novo. Toda vez que a gente precisa enfrentar o novo, uma das primeiras características que a gente percebe é a questão da insegurança, né? Quando a gente sai daquele conforto, isso aqui eu conheço, isso é mesa, isso é preto, isso é cadeira, ok? Mas quando você passa a enfrentar um cenário diferente daquele que você está acostumado a atuar, a insegurança é uma característica que pode vir, que pode ser levada de uma forma saudável. Eu posso usar dessa insegurança para perceber que eu preciso evoluir em alguns aspectos, me antenar a novas coisas, mas se não for tratada da forma correta, tem um efeito contrário, te trava, te segura e dali você não sai. Não caminho. Exato. Will, e fala uma coisa, assim, você falou numa situação aí que eu achei interessante, que é a questão de se ver como referência, né? Eu me lembro que você tinha um relacionamento muito bom, o nosso público era o público universitário, né? Sim. E é um público que é sedento por essa questão do conhecimento. E você tinha uma habilidade muito grande de comunicação, como tem até hoje, né? Você é uma pessoa que se comunica super bem, tem isso aí como um preceito seu bem bacana. Obrigado. Como é que você, ou quando você começou a observar que assim te deu esse clique, né? De falar assim, puxa, eu posso fazer alguma coisa por esse pessoal, e aí um step acima, que é a questão, por exemplo, eu falando de step com professor de inglês, é brincadeira, né? E um nível acima, quando você passa a ser referência, né? Como é que foram esses dois momentos, cara? Fala pra gente. Na verdade, eu diria que foram, inclusive, 3 momentos. 3 momentos. 3 momentos, porque eu tive, como eu disse para você, né, aquele momento de impacto, de resistência, não, eu não sou líder, eu não sou essa pessoa, eu não sou referência, eu não, né, se eu conseguir ajudar, eu até ajudo, mas
Não contem comigo. Você não queria o protagonismo Não. programa, de assumir isso, falar assim, ó, eu tenho essa responsabilidade aqui com uma instituição de 1000 alunos, cara. Exatamente. E quando eu percebi que ou eu assumia isso e fazia um bom uso do meu talento, daquilo que eu me esforcei para aprender, para desenvolver, senão eu não ia para lugar nenhum. Aí veio um segundo momento em que eu deixei isso subir a minha cabeça de uma forma errada. Eu acabei me tornando aquele cara arrogante. Sério? Opa, aquele cara que eu tô certo, você não, deixa eu te explicar como que é o meu jeito. Durante o processo? Durante o processo. É mesmo, cara? Durante o processo. E quando eu me dei conta de que eu estava sendo feio desse jeito, né, essa postura, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Assim, de eu ter um momento meu, assim, particular de choro, de perceber que, poxa, mas não é pra ir. Um reconhecimento seu. Sim. Né? Você fez uma reflexão. Justamente. E percebi que eu precisava virar, assim, essa chave, mas que tinha um caminho do meio. Não era nem aquele de, não, eu não sou nada, eu não sirvo pra nada, não me tenho como referência, como também, ó, eu sou o gostosão, por favor, venham até mim, porque eu sei por onde eu vou levar vocês. Tinha um caminho do meio. E foi quando eu comecei a perceber que a gente sempre tem mais um degrau, mais um step, né? Mais um degrau para subir. Mas, aí assim, no contato com o pessoal, né? Então, fala um pouquinho como é que você imaginou, e aí vamos falar um pouquinho da dinâmica, né? De como era e hoje você, daqui a pouco a gente, quando desenrolar do processo, a gente vai falar do Participant Place, mas assim, como que você estabeleceu essa relação de confiança, primeiro, com você, né? Você desenvolveu um método seu, um método próprio. Como é que foi isso? Como é que você falou assim, puta, eu vou encarar, né? Antes dessa crise existencial de superego e tal. Mas como é que você organizou essa dinâmica? Para quem está aí também assistindo a gente, que tem um projeto que quer iniciar, fala um pouquinho da sua experiência com relação a isso. Perfeito. Eu sempre gostei muito de leitura, né? Eu nunca tive condições, em termos financeiros, eu nunca tive grana para colocar na minha formação acadêmica, para pagar curso para mim, para pagar alguma coisa que fosse. Então eu percebi em determinado momento que se eu não fosse atrás dessa informação de alguma forma, ela também não viria até mim. Então, começou com uma iniciativa sua. Uma iniciativa minha. Tá. Foi uma operação curiosidade? Eu quero ver como é que é isso aí. Isso. Foi atrás, é isso? Isso. Então, procurava algum conteúdo na internet. Se era um assunto que eu percebia que dava para aprofundar, eu até arriscava, comprava um livro, lia o livro e comecei a adotar esse costume, né? Então, às vezes eu comentava com uma pessoa com outra, pô, eu gosto de ler. E as pessoas perguntavam, que legal, o que você está lendo? As crônicas do Gelo e Fogo? Você está lendo Harry Potter? O que você está lendo? Não, eu estou lendo o Kotler, eu estou lendo a respeito de marketing 4.0. Em inglês? Em português. Né? E aí as pessoas tinham um certo espanto, assim, né? Puta, o cara tá fora da curva. Exatamente, totalmente, né? Por que ele tá fazendo isso, né? Mas chegou uma hora que eu fiquei saturado, né? Tanta informação. Eu falei, poxa, deixa eu ler um pouquinho por causa de lazer mesmo, né? De dar uma relaxada, um hobby. Deixa eu fazer isso, né? E comprei um livro que eu normalmente não compraria, tá? Que ele tem inclusive um palavrão no título, né? Ele dizia assim, a sutil arte, vou adaptar, né? A sutil arte de ligar o dane-se, né? Falei assim, vou comprar esse livro aqui, um título irreverente desse assim, né? Vou rir bastante, Quem será que né? tá lendo, né? Exatamente, né? E resolvi ler. Pra minha surpresa, aquilo lá foi um tapa na minha cara, porque não era um livro para ser engraçado, nem nada mais. É um livro que, ao contrário, ele mostra que muitas vezes a gente dá importância a coisas que não deveriam ser importantes, como, por exemplo, a questão do superego, do olhem para mim, me vejam, olha só como eu sou bonito, como eu me comunico bem, como eu falo bem, né? Então, aí foi onde eu comecei a me quebrar. Tá. A me quebrar. Mas com relação ao idioma em si... Sim. Eu posso dizer que quem me ensinou inglês foi a turma da Nintendo, foi o Steven Tyler, cantor do Aerosmith, foi o Axl Rose, cantor do Guns N' Roses. Caraca. Porque eu gostava bastante de jogar, né? Você ainda joga? Não muito. Infelizmente não. Virei adulto. Eu ainda não.
E eu queria entender o que estava acontecendo, né? E essa coisa de ter um jogo em português é muito de hoje em dia. Não tinha, você não tinha traduções assim, né? Até os softwares. Nem legenda, né, cara? Nem legenda, nem nada, nem nada. E até os programas que você usava no computador, eles eram também todos em inglês. Quiçá você tinha um Windows. Não tinha. Não tinha Google Translate, não tinha nada. Não tinha, né? E eu queria entender o que estava acontecendo, o que era, o que não era, né? E comecei a ir atrás, pegando o dicionário mesmo, tentando traduzir, tentando entender. E referências de pronúncia foram os cantores mesmo, né? E quando eu comecei a compartilhar isso com as pessoas que jogavam comigo, eles tinham também muita facilidade de entender aquilo que eu estava explicando. Mas assim, me explica uma coisa. Por exemplo, você está jogando videogame. Certo. Aí você tá prestando atenção no que está sendo dito, enunciado, palavras, o que tem escrito lá, etc, etc. Mas aí, ou você tá jogando, ou você tá anotando. Como é que você fazia, cara? Eu parava? Parava pra anotar, pra entender. Isso jogando sozinho, né? Quando eu tava em turma. Beleza. Não, tranquilo. Né? Mas eu parava pra... Deixa eu ler, deixa eu entender. Isso aqui não são letras que foram colocadas aqui de forma aleatória. Ah, tá aí escrito porque tinha que ter uma coisa escrita aqui. Não. É alguma informação que vai ser essencial pra eu prosseguir no jogo, né? Eu jogava bastante RPG, por exemplo. Pô, RPG tem muita informação, cara. Muita. Às vezes você depende dele entender que ele tá falando assim, ó, vá a tal casa, fale com tal pessoa, entregue tal objeto que você vai buscar na floresta de não sei aonde e com tal... Então, eu precisava entender aquilo pra progredir no jogo, né? E aí... Lógico que você despertou habilidade pro jogo, mas também despertou interesse pra língua. Exatamente. E do jogo, para você começar a externalizar isso, como é que você trazia isso para as pessoas que estavam com você? Então, assim, você estava vendo o negócio aqui, você viu, assistiu, entendeu? Qual era o próximo passo? Você contava para alguém, você anotava, você começava a conversar sobre isso? Eu falava com os meus amigos, falava, descobri o que tem que fazer. A gente precisa ir na casa do João, entregar a bola não sei o que pra ele, pra o feitiço da lua e explicando pra pessoa, né? Que é diferente de hoje, né? Por exemplo, eu tô jogando Call of Duty, eu quero passar de fase, eu não consigo, vou lá no YouTube, vejo a fase onde o cara tá escondido, vou lá e passo. Nessa época não tinha isso. Não tinha. Você tinha no máximo uma revista, né, que vinha com algumas dicas lá também, né, mas era sempre aquela pincelada, né, em tal fase faça tal coisa, na semana que vem tem mais, e aí você tinha que esperar, ou no mês que vem, na próxima edição, né, e eu não esperava a próxima edição chegar. Isso eu te queria... motivava, por exemplo, você virou jogo fazendo isso? Sim, jogo várias vezes? Sim, com certeza. Caraca, cara, que legal, bicho. Com certeza. E com a música? Musicalidade foi uma coisa que sempre tive, assim, muito aflorada em mim. Mas por hobby, não profissionalmente, né? Eu queria entender o processo da música, aprender a tocar instrumentos diferentes, então me aventurei no teclado, me aventurei no violão e tudo mais. Mas além disso também eu queria saber qual que era a mensagem da música. Você sempre gostou de música em inglês? Sempre gostei. Gostou? Sempre gostei. Porque assim, cara, aí é uma coisa de leigo, né? A gente que ouve músicas estrangeiras, né? Tem muito essa questão de você não entender a mensagem como um todo, né? Pro cara que tem já esse trabalho mais apurado, né? De ouvir, de ter uma escuta mais qualificada, ele consegue compreender. Nessa fase, como é que você fazia para entender, por exemplo, você falou de rock. Uhum. O rock, o cara, ele fala uma frase, ele começa num tom, ele grita e no final ele não pronuncia a palavra. Uhum. Como é que você começou, cara, a entender isso? Tipo assim, você repete a música de uma forma incansável, você escrevia, você buscava um sentido e depois ia tentar traduzir. Como é que se deu isso? Era mais por repetição mesmo, cantar junto, mesmo? Pronunciar, ou ouvir, ou entender. Mas tocando também ou só prestando atenção? Não, cada coisa no seu Cada lugar. coisa no seu lugar. Isso. Então, vou aprender essa letra, vou tentar entender, né? Então, muitas vezes o sentido da letra toda me fugia. Isso acontece no português. A gente vê uma letra lá, nem sempre a gente entende assim a fundo, a gente precisa parar para entender o que o autor está querendo dizer com essa poesia, Então, qual que é a essa mensagem, uma coisa né? Antes de você continuar, tem muita adaptação, principalmente em música, não tem? Assim, de não te dar o sentido todo, é uma questão interpretativa, Uhum. né? Isso é
é uma coisa comum mesmo no inglês? Isso é recorrente, cara? Muito, muito comum, porque a gente não consegue compreender o idioma em profundidade sem você se atentar à cultura que está por trás daquilo também. Tá? Uma das dicas, um dos exemplos que eu costumo dar para as pessoas, por exemplo, se eu pegar a frase chutar o balde, chegar para ti agora e falar assim, Gustavo, eu vou chutar o balde hoje. O que você entende dessa expressão? Vou chutar o balde hoje. Eu vou abandonar alguma coisa. Certo? Vou largar alguma coisa. Perfeito. Se eu traduzir isso para o inglês de forma literal, to kick the bucket, chutar o balde em inglês, eu estou dizendo que eu vou bater as botas, que eu vou morrer hoje. Aí, tá vendo, Guilherme? Então existe toda uma tradução de contexto. Sério, cara? Sério. Então tem um contexto por trás. Tem mais coisas assim? Tem mais coisas que da forma assim, se você não virar a chavinha cultural também, você não consegue entender. Se eu falar assim, que eu vou sair pra você, nem que chuva cães e gatos. Você já ouviu essa expressão alguma vez, assim? Chover cães e gatos? Mas talvez chover canivete faz mais sentido, sim. né? No inglês, se eu falar chover canivete, mas eu vou ter que dizer chover cães e gatos, aí eles vão entender. Dá volume. Exatamente. Então, não é aquela questão assim de uma tradução, não é a palavra por palavra. Tem uma questão cultural que você não levar em consideração pode te causar algum problema. Né? Aqui no Brasil, a gente trata os nossos professores de inglês por teacher. Teacher, pode me ajudar? Uhum. Se você vai no exterior e você faz isso, você está sendo extremamente mal educado. É mesmo? Sim, porque a palavra professor, no português, ela é uma profissão, mas ela é também um título. Então, você chamar alguém de professor, de professora, tá ok, né? Em inglês, não é um título, é só uma profissão. Então, é a mesma coisa que você chegar a alguém e tratar essa pessoa pela profissão. Oi, advogado, tudo bem? Como é que você tá? Advogado, você me dá uma ajuda aqui, por favor? Não, soa mal, né? Soa mal. Caramba. Então, você precisa ter essa questão cultural também muito bem estruturada na hora de fazer uma tradução, de entender um contexto, para não falar besteira, para não entender besteira, para fazer mais sentido. Caraca, cara, que legal, velho. Então, volta na música. Vamos lá. E aí, por repetição, qual era o volume de música que você ouvia nessa época? Ouvia muito ou ouvia pouco? Eu ouvia bastante. Eu sempre tive um preconceito muito bobo, né? Hoje em dia não mais, com música nacional. Sério? Eu não queria escutar música nacional. Até escutava um Skank, eu sempre fui mais do rock, né? Uhum. Então eu escutava, de repente, um Capital Inicial. Mas MPB você não gosta? MPB não. Não curte? Não gostava. Hoje em dia eu já sei apreciar de uma forma, né? Mas eu era adolescente tonto, igual qualquer outro adolescente. Né? Eu não fugi da curva nesse sentido. E música nacional não presta, o que presta é internacional, é o que eu gosto e vamos ouvir, né? Então eu só escutava, né? Quando não era o rock, nesse sentido até que escutava outros gêneros também, né? Eu cresci com a minha mãe escutando... Não sou muito fã, mas a minha mãe escutava muito Antena 1, por exemplo. Né? E lá não toca rock, lá toca música pop, música romântica. Então, muitas músicas dos anos 80, 90. Mais light, né? Sim. Então, também eu gosto. Um Simply Red, Tears for Fears. Eu acho, nossa, adoro Tears for Fears, A-ha. Às vezes eu coloco na mesma playlist os dois, o A-ha e o Tears for Fears, e deixo rolando lá. Né? Mas eu queria entender o que estava sendo dito, né? Essa música é tão bonita. Simply Red, né? Simply Red, sim. Legal. E eu queria entender. Então, essa música aqui é legal. Vou atrás da letra dela. Ia atrás da letra dela. Algumas vezes eu me dava o trabalho de fazer uma tradução. Isso já posteriormente, quando já havia mais recursos na internet. Então, eu fazia a tradução. Comparava. Aí eu pegava uma tradução pronta e tentava comparar. Mas eu tinha que sempre ter o cuidado de não pegar uma tradução... Ao invés disso, pegar uma versão da música. A versão é uma outra letra, uma outra história, que está só se aproveitando de todo aquele arranjo para contar uma história diferente. Então eu pegava uma tradução, alguém que falava assim, traduzia esta música. É isso que ela significa em inglês. E comparava com a minha. E aí dava uns nós na cabeça, assim, que, poxa vida, o que é isso aqui? Filme. Eu acho filme em inglês muito foda, cara, pra você assistir. Assim, de verdade, se eu estiver assistindo filme em inglês... Eu acho que eu tenho que assistir umas 10 vezes para eu entender uma cena. Como você assiste filme, série, assiste sem tradução simultânea, sem legenda, você já encara de vez assim, se é uma coisa, por exemplo, outro dia eu tava assistindo
suítes, né? Aí, pô, tava vendo lá uma parte que tava sem tradução, depois eu coloquei aí e tal. Mas assim, é muito difícil, você entende o sentido do que é, entendeu? Mas tem palavra, como eu falei pra você, caiu lá no... caiu dentro do balde, entendeu? Aham. E aí, cara, como é que você ganhou essa confiança de falar, ó, do texto eu vou pra música e agora da música eu vou pra onde? E o que você se permitiu se desafiar? Foi filme? Foi mais o quê? Foi mais filme, né? Na época eu não era tão ligado em séries como sou hoje em dia, né? Você vê muito. Hoje Sim, você vê. sim, sim. A propósito, essa série é muito boa também. Suits, sem o I. Suits. É muito boa, né? Mas uma coisa que ajuda bastante é a questão do contexto. Né? Algumas vezes a gente tem a preocupação de querer entender palavra por palavra, de dissecar realmente aquele texto, e nem sempre isso é necessário. Né? Se eu disser para você assim, ele pegou a bola, ajeitou, olhou pro goleiro, chutou, mas não acertou. Uhum. Do que eu tô te falando? Qual que é o assunto? Eu posso pensar Uhum. que é futebol. E eu não precisei dizer para você assim, vou falar sobre futebol. Uhum. O contexto te trouxe essa informação. Sim, sim. Então, no inglês, isso vai funcionar muito bem também. E funciona muito. Muito, muito. É mais primordial para uma questão de uma comunicação, inclusive agora mexendo mais na esfera da comunicação, do enviar uma mensagem, se Receptor, certificar. emissor. Exatamente, exatamente. Então, o contexto, ele vai trazer um peso muito maior nesse sentido do que uma pessoa que de repente entenda todas as palavras, mas não consegue dar um sentido para aquele conjunto, né? Já teve escolas em que eu atuei como coordenador que vinha professor fazer entrevista comigo, eu tinha vontade de matriculá-lo e não de contratá-lo. Sério? Sim, já aconteceu. Porque ele conhecia muito bem a gramática, mas ele não se comunicava em inglês. Não se comunicava. Então você abriu um espaço para uma coisa que eu tinha anotado aqui para perguntar para você. O cara vai fazer um processo seletivo. Depois a gente volta no método e tal, sem pressa, tá? Tudo bem. Você abriu um gancho aí que eu achei bacana. Aí o cara coloca assim, escreve bem, lê bem e fala bem, né? Uhum. Dos níveis de complexidade que você tem, até você chegar no... Qual é a diferença essencial para o cara que quer estudar? Ler bem em inglês, interpretar bem e falar bem. Porque são três coisas distintas, fazem parte do mesmo processo, que é de comunicação, né? E aí, assim, o inglês não adianta, se você não pratica, você morre. Perfeito. Né? Mas como é que o cara tem que fazer, Will, para ser bom nessas três coisas? É como você mesmo acabou de dizer, é a questão da prática, tá? Mas ler, por exemplo, pronúncia, né? Uhum. Pô, tem a questão da entonação, tem a questão de vogal, tem a questão de consoante, tem a questão de junção de palavra, né? Tudo bem, isso o curso vai dar, daqui a pouco a gente vai falar do teu projeto, tudo. Mas assim, o cara que tá aí hoje, agora tá assistindo a gente, né? O cara falou, vou separar aqui um texto da internet para procurar melhorar a partir de hoje, se viu incentivado. Você que tá aí assistindo a gente, né? Que quer fazer as pazes com o inglês, hoje chegou o seu momento, né? Daqui o professor, né? Daqui a pouco ele vai falar sobre o projeto, mas você também já pode ir aí se movimentando. Não adianta só ficar parado que o inglês não vai entrar em você. Você que tem que chegar perto dele. Mas e aí, como é que faz? Falar, ler, escrever e interpretar. É dar a cara a tapa. É sair fazendo. Né? Consegue imaginar uma pessoa que quer aprender a andar de bicicleta e faz isso assistindo vídeo no YouTube? Não. É isso. Eu preciso assistir o vídeo do YouTube? É uma boa ferramenta, é ótima, né? Eu preciso ter a referência, mas se eu também não fizer, não me movimentar, não subir na bicicleta e sair pedalando, eu não vou aprender a andar de bicicleta. Tá? Então, essa mesma analogia a gente consegue aplicar para a questão do inglês. Então, eu preciso aprender a me comunicar. Quando a gente fala de estudar inglês, a gente separa isso em 4 categorias, 4 habilidades, que é o reading, o speaking, writing
e o listening, ou seja, a leitura, a escrita, a fala e a escuta. Uhum. Né? Então, desta forma, cuidando dessas 4 habilidades, eu já vou ter então um terreno bom, uma bagagem ouvir boa. Vem primeiro? Vai de pessoa para pessoa. Vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que elas conseguem desenvolver muito mais antes de qualquer coisa, por exemplo, a questão da escrita e da leitura, porque troca muito e-mail em inglês em virtude do trabalho, por exemplo, mas pouco fala e pouco ouve. Então são 2 habilidades que ficam melhor desenvolvidas do que as outras 2. Mas você ouvindo mais desperta as outras competências? Vai ajudando, com certeza, com certeza. Qual das 4 você acha que é a competência mais essencial? Isso também vai depender do perfil da pessoa. Nós temos pessoas que são muito mais visuais, pessoas que são muito mais auditivas e as pessoas que são sinestésicas, que se elas não pegarem para fazer, para copiar, não vai render. Né? Então a pessoa ela também vai precisar se identificar. O que funciona para mim? Eu, quando estava na escola, na faculdade, só olhar o que o professor estava mostrando, apresentava, era suficiente para mim? Só ouvir a explicação? Ou eu precisava anotar, ver depois, prestar atenção no slide? Na hora de puxar aquela informação, eu precisava lembrar do slide lá, o que estava aparecendo na tela. Então, isso também vai contar muito, né? O que desperta melhor a minha memória? Se eu sou auditivo, visual ou sinestésico. E eu posso me aproveitar disso para ver se o que vai funcionar melhor para mim é ouvir melhor para conseguir me comunicar, se vai ser ler, se vai ser assistir a aulas, se vai ser ouvir a podcasts. Legal. Bom, e aí me fala uma coisa. Hoje, o mercado oferece muita coisa do ponto de vista de formação, capacitação, etc, etc. Como você vê hoje a oportunidade que a pessoa tem para aprender uma outra língua? O inglês eu percebo que hoje em dia ele está num alcance muito mais fácil, muito mais palpável, muito mais tangível. Né? Se eu quisesse começar por conta própria a aprender o inglês, eu tenho música internacional que eu gosto, eu tenho filmes que eu gosto de assistir que são em inglês. Já não vou ter tanto isso no francês, por exemplo. Que filme em francês eu gosto de assistir? Nenhum. E agora? Vou ter que começar a assistir, então, começar a acompanhar o cinema europeu? Começar a entender disso? Né? Exatamente. Então, o inglês ele tem essa facilidade. A gente tem já o inglês incutido na nossa cultura, no nosso dia a dia. E quanto mais a gente trouxer isso para a nossa realidade, menos vai causar aquele choque de ter que usar inglês agora. Meu Deus, o que eu faço? Né? Então, trazer isso para a nossa cultura, para o nosso dia a dia, facilita isso. Quando a gente perceber que cada vez é mais normal a gente lidar com o inglês, quantas palavras em inglês a gente tem já incutido no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. Então, quanto mais isso vier para o nosso contexto de normalidade, melhor vai ser, maior vai ser o proveito. E aí sim, cabe à pessoa perceber se vai ser... vai seguir o caminho do autodidatismo, se vai procurar um professor, se vai procurar uma escola. No caso de procurar uma escola, é interessante, de repente, bater um papo com o coordenador. Né? E até abrir o jogo. Eu queria entender melhor a metodologia, porque eu sou uma pessoa que sempre entendeu muito bem de copiar. Sim. A gente escreve bastante no seu método? Não escreve? Funciona, não funciona? Mas as outras habilidades, eu vou ouvir também? Eu vou ver? Então, vale muito a pena essa conversa. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Aqueles cursos tradicionais de língua estrangeira, de inglês, né? Vamos colocar inglês, que é o nosso assunto aqui. Que duravam 12 anos, 10 anos, né? Eu me lembro que minha saudosa mãe me colocou num curso CCAA. Né? Para eu sair do básico eram 3 anos. Né? Para eu concluir o curso todo eram acho que 9 anos ou 10 anos. Eu falei para ela, isso aqui não é para mim, mano. Eu vou nascer de novo e não termino de me aperfeiçoar na língua. Você acha que isso está com os dias contados? Essa questão do prazo tão longo assim, a ideia hoje é a questão
da metodologia de ensino mais ativa, da questão mais funcional, mais prática, e o acesso hoje que a gente tem está colocando esses métodos tão tradicionais, tão longos em stand-by? Sim, mas eu não acredito na extinção disso, né? Talvez vai se tornar cada vez mais impopular, né? Mas existem pessoas que elas precisam disso. Vai muito do que a pessoa está precisando. Eu preciso estar fluente em 2 anos, porque vou fazer uma viagem a trabalho no dia tal, do mês tal, do ano tal, tal, tal. Então eu preciso de resultado rápido. Isso. Tá? Não, eu quero ser um linguista, eu quero estudar o idioma, eu quero estudar a parte literária deles, entender a origem, história e tudo mais. Esse é o camarada que vale a pena ele fazer um curso de 10 anos. Tá. Antes de estudar literatura inglesa e tudo mais. Então, vai muito também da necessidade. Eu preciso do inglês agora para... Então, assim, o que a gente está dizendo é que o aluno que vai chegar para você ou que vai buscar um curso de língua, de idiomas hoje, ele tem que estar alinhado com o objetivo. Totalmente. Ele tem que ter foco. Não é o fazer por fazer. Não é o cara que vai estudar alhures para ficar 50 anos e aí the books on the table e etc, etc. É isso. Exato. É mais fácil ele ter o foco e a determinação para ele chegar no objetivo do que ele ficar... Justamente. As pessoas às vezes consideram o estudar o inglês uma questão de status. Status. Olha como eu sou legal, eu estudo inglês. Eu faço CCAA, eu faço CNA, eu faço WiseUp. Rodrigo Santoro, WiseUp. Uau! Né? E por trás disso, poucas vezes há realmente uma motivação. Eu quero aprender inglês agora porque eu preciso de um emprego melhor. Tá, mas o que é um emprego melhor? Um emprego melhor na minha área seria um emprego numa multinacional. Então você quer um cargo bilíngue nessa área. O cara tem que estudar muito. Exatamente. Então bacana. Mas quais são as empresas que atuam nesse setor e que são multinacionais? Essa e essa. Então, à medida que ele vai traçando essa rota, muito obrigado, ele vai se aproximando muito mais de fato conseguir trazer o inglês de uma forma efetiva, sair do the books on the table, né, e vir realmente pro inglês prático. Acaba que o inglês ele acaba sendo muito mais um meio do que um fim. Você abriu uma questão também que eu queria perguntar. Vida executiva, né? Então o cara tem lá, dentro dessa ideia do objetivo, o cara vai passar 1 ano no Canadá cuidando de um contrato. O cara vai para os Estados Unidos passar 6 meses fazendo um job. Essa questão do inglês, da língua, da prática informal para o inglês instrumental, tem uma diferença. Tem. Quais são os principais pontos que o cara que está assistindo a gente agora tem que compreender para essas duas situações? O inglês casual, do turismo, do bate-papo, do aplicativo, da série, e o inglês profissional, formal, instrumental. Acima de tudo, a questão da paciência. Perceber que é um processo e que tem o primeiro, segundo, terceiro degrau. Os dois são um processo. São um processo. E para você chegar num, você precisa passar pelo outro. No português é assim. No português nós temos níveis também. Nós, pressuponho, nos consideramos fluentes no português. Somos nativos fluentes. Mais ou menos. Mas, será que se a gente de repente trouxesse aqui um advogado para conversar com a gente, coisas referentes ao âmbito jurídico mesmo, ele não ia precisar traduzir algumas palavras para nós? Mas ele está apto a conversar sobre esse tema com outras pessoas que tiveram o mesmo preparo que ele, sem que haja qualquer tipo de tradução, provavelmente. Né? Está no mesmo meio. Exatamente. Então, a questão é, eu preciso de uma base. Você fala inglês? Falo. Eu conheço as estruturas principais, tenho uma noção de vocabulário. Então agora a gente faz um upgrade, a gente dá uma subida
vamos então pro que está relacionado à área A, área B, área C. Vamos profissionalizar o inglês. E tem um nível de dificuldade. Sim. Nisso. Sim. Tá. Quando o cara chega pra você e fala assim, eu falo inglês. Uhum. Qual é a leitura que você faz disso? Do cara que fala pra você, fala inglês. Uhum. O cara fala meia dúzia de palavras e você pensa assim, esse cara não fala inglês. E aí, como é que é feito isso? Como é que você desconstrói essa ideia de que o cara fala inglês e como é que você reverte esse processo? É muito relacionado à parte da comunicação, né? Você fala inglês? Vamos nos comunicar em inglês. Let's communicate in English. What have you been up to? O que você tem feito ultimamente? Hã? Então, peraí. Vamos com calma, né? Vamos começar, então, a construir essa base para a gente fazer realmente com que funcione o seu falar em inglês. Tem pessoas que falam inglês. Eu falo alemão, mas eu não me comunico em alemão. Você fala? Eu falo alemão, mas eu não me comunico em alemão. Eu sei repetir frases que a Sério, minha avó cara? falava. Eu sei repetir frases que a minha avó falava. Mas se alguém chegar pra mim e falar comigo em alemão, eu não vou saber responder. Vou apelar para inglês. Se você não se comunica em alemão. Não me comunico em alemão. Então, é esse o processo que seria, né? Ah, eu falo inglês. Alemão é forte, hein, mano? Não é, cara? É Fala complicadíssimo. meio impositivo, né? É complicadíssimo. Fala aí, é fala aí. complicadíssimo. Uma frase que eu escutava muito dela e que eu trazia pra ela de volta, dizia assim, Oma, ich liebe dich. Eu dizia, vó, eu te amo. Olha. E aí, mano? Mas só isso, precisar mais do que isso, aí já deu ruim pra mim, viu? Já. Caraca, que legal. Mas, ô Will, e assim, qual foi, cara, o maior desafio que você teve até hoje dando aula de inglês, cara, assim, não precisa falar nome nem nada, pode ser só a figura, a persona, mas assim, que foi algo peculiar, que você olhou assim e falou, puta, mano, aí vai ser... Teve um caso, sim. Teve um caso complicadíssimo. Embora eu já estivesse dando aula em inglês, até então eu tinha tido sempre turmas básicas. Então, o meu inglês, propriamente dizendo, eu chegava lá perto do intermediário, não mais do que isso. Né? Então, eu estava apto a dar aula para pessoas que estavam abaixo do meu nível. E só. Né? Pessoas que estivessem já no mesmo nível que eu, poderia ter algum problema, poderia causar algum problema. Nunca tinha acontecido? Não, até então, tudo ok. Porque eu sempre fui muito franco nas entrevistas, nas escolas. Eu dizia, né? Eu posso dar aula. Se quiser, eu dou uma aula demonstrativa para você, coordenador, coordenadora, tá? Mas eu tenho essa limitação. Você tem onde me colocar aqui dentro? Eu vou ser uma solução ou vou ser um problema? Né? Eu tive que ter essa franqueza para não trazer problemas para mim mesmo. Né? Às vezes as pessoas pensam, nossa, que legal, né? Pensando no outro na escola. Sim, mas eu estava pensando em mim, eu não queria problema para mim. Né? E aconteceu que teve uma escola que, apesar de toda essa conversa, eu fui contratado e quiseram me jogar para turmas mais avançadas. Né? Uma escola de inglês? Uma escola de inglês. E aí começou a dar um problema, porque quando eu cheguei para a coordenadora e falei assim, olha, não sei se não ficou claro, eu já contratado no momento da entrevista, tá? Mas isso daqui são assuntos que eu não domino ainda. Eu estou num processo, eu já dou aula, te mostrei referências, tenho depoimentos de alunos, de coordenadores, de colegas de trabalho e tudo mais, né? Mas aqui, para frente, daqui em diante, é a área desconhecida para mim, né? E ela não aceitou isso. Falou, não, de forma nenhuma. Você disse para mim que na outra escola você ajudava a escolher metodologia, escolher material. Sim, eu de fato fazia isso. Pro meu nível. Isso aqui estou apto a lecionar, uma coisa que eu domino. Podemos usar esse material. Esse aqui é avançado, inclusive, para mim. Eu não consigo. Talvez outro professor. O Will não. Entendi. E ela não admitiu isso. E começou uma perseguição, começou a ficar um mal-estar na escola, dos alunos perceberem a perseguição dela em cima de mim. Sério, cara? Foi terrível, assim, de eu ficar estressado, de eu ter pesadelos à noite. Foi bem difícil, né? Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Então, os meus colegas de trabalho na época foram, assim, extremamente... nossa, de uma forma, assim, muito incrível. Foram generosos mesmo, né? Então, às vezes era caso de eu pegar uma matéria no dia, vamos lá, o Present Perfect, que eu sempre evitei na minha vida toda, tá na hora de enfrentar ele. O que eu entendo do Present Perfect é isso, isso e isso, tá certo? Não tá? Então,
acabou que, de certa forma... Foi te desafiando e você foi me desafiando, eu conhecendo. fui... Exatamente. Caraca. Para dar aula no mesmo dia já referente àquele assunto, né? Então, foi uma experiência ruim, mas da qual eu consegui tirar um resultado muito bom, porque foi onde meu inglês... A exemplo do que eu fiz aqui agora, né? Que é uma questão de prática também. A galera sente mais dificuldade com pronúncia? Bastante dificuldade com pronúncia. É. Eu costumo Mas até... a questão da pronúncia é porque o cara pronuncia mal porque lê pouco em inglês, é isso? É questão de prática. É prática? É prática. Eu costumo até brincar com os alunos que eu vou ensiná-los a usar a língua deles de um jeito que eles nunca usaram antes. Né? E eles ficam até um pouco incomodados. Como assim? Tá tirando? Que usa a língua? E eu falo, não, mas é verdade. É questão de articulação, é musculatura, é impostação de voz, é para onde você lança a voz. Mas por que a sua voz muda quando você fala inglês? Porque a pronúncia ela é outra, a forma de você articular, a forma que você usa a voz, ela é outra. E é uma forma que nós não fomos ensinados, não fomos alfabetizados assim, não fomos educados dessa forma. Então faz toda a diferença, sim. Legal, mas é questão de treino. Treino, né? É questão de treino. Bom, aí, cara, vamos falar assim. Então, acho que aí você chegou na fase de crescimento, né? E tudo. E a questão do projeto, né? Do Bases com Inglês. Né? Queria que você falasse um pouquinho como quais são as etapas, né? Como é que está construído isso, quais são as principais questões metodológicas de facilitação do aprendizado. Conta pra gente um pouquinho sobre o projeto. Perfeito. Atuando principalmente como coordenador nas escolas, vinha muito aluno para mim para pedir por desistência. Eu vou desistir do curso. Por que você vai desistir do curso? E tentava entender o que estava levando àquela desistência, né? E isso começou a me fazer perceber algumas fragilidades muito grandes em termos de ensino. A começar que assim, nós somos ensinados, por mais irônico que isso possa parecer, a memorizar uma informação ao invés de literalmente aprender. Nós temos um conjunto de informações que eu preciso memorizar. Lá na frente vai ser aplicado um teste para eu testar a minha memorização, o que eu consegui memorizar disso que foi apresentado para mim nesse bimestre, semestre, ano. E passando nesse teste, passando nesse gabarito, eu estou apto a ir para o próximo nível. E as pessoas não passavam por um processo de transformar essa informação em conhecimento. A colocar algum sentido, uma prática. Né? Exatamente. Não, então eu preciso entender só que nessa lacuna aqui eu vou colocar in, on ou at. Eu preciso entender que aqui é he does ou I do. Eu preciso entender e ia lá e fazia a prova. Aí o inglês fica um jogo de lacuna, né? Porque você está falando isso assim, das vezes que a gente teve contato, eu pelo menos bem menos, bem restrito. Mas, assim, é muito mais uma questão de regra. As pessoas querem que você entenda o inglês só pela regra. Né? Isso não está aliado à tua situação, ao dia a dia, à questão informal. E aí você não sabe usar nada, né? Porque você está muito preso naquele jogo de lacuna. Você pega um método de inglês, aí, um livro de inglês, o que acontece é mais uma coisa de auto-preenchimento do que você poder entender, não é isso ou não? Exatamente, não é? É praticamente um sudoku, uma palavra cruzada e acabou. Isso. Vou jogar sudoku até aprender matemática. Amigo... Vai demorar, né? Amigo... Tá certo. Então, e aí, fala um pouquinho, aí a questão do projeto. Qual que é o foco do projeto? Quanto tempo leva? Tem etapa, tem fase, tem algum requisito? Como é que é isso? Bom, aí foi baseado nisso mesmo que o Fazendo as Pazes com o Inglês nasceu. Ele começou como uma palestra, onde eu trazia para as pessoas justamente a quebra desses paradigmas. Mostrava assim, gente, vocês não precisam ter raiva do inglês. Ele não teve culpa do que fizeram com ele e com vocês. Eu apresentava o inglês de um jeito muito mais legal, que faz muito mais sentido para vocês, a questão de comunicação, a questão de regra. Tem gente que se prende muito a regra, né? Mas será que regra realmente resolve ou ela só vai ajudar? Né? Por exemplo, vamos
trazer um pouquinho disso para o português. Tá? Vamos falar a respeito dos bairros daqui de São Paulo. Tá? Se eu falo para você que nós vamos para o bairro chamado Limão, eu estou na Limão ou no Limão? O que você diria? Estou na Limão ou estou no Limão? Em português? Em português. No bairro do Limão. No Limão, perfeito. Isso. Agora, se a gente for para Vila Mariana, eu estou no Vila Mariana ou na Vila Mariana? O bairro é Vila Mariana. Mas estou na Vila Mariana ou no Vila Mariana? Eu diria no. No bairro Vila Mariana. Na Vila Mariana. Sem o bairro. Sem o bairro. Sem bairro, isso. Na Vila Mariana. Isso. Tá. Com bairro no, sem bairro na. Porque a palavra bairro é masculina. Isso. Mas a palavra vila é feminina. Então, na Vila Mariana, por ser feminina, e no bairro, por ser masculino. Isso. Por que Santana a gente fala em Santana, não fala no Santana ou na Santana? É verdade. Então tem regras que a gente consegue estabelecer até determinado ponto, mas elas não resolvem tudo. Então a gente se prender a regras... Não é absoluto, né? Não é absoluto. Perfeito. Não é absoluto. Então a gente se prender a regras para aprender... Itaquera é o caso, né? Itaquera. Em Itaquera, né? Perfeito. É não, a não ser que seja no Itaquerão. Isso. Existem uma variação, né? Exatamente. Mas é um caso desse. É um caso desse, justamente. Legal. Então, não se prender a regras, mas saber usá-las como ferramenta, como instrumento, entender que há exceções. Que tem sempre, quando o professor falar porque sim, é porque ele não quer explicar ou porque está com preguiça. Se eu pedir para você me explicar, então por que é em Itaquera? Me explica, me dá a razão gramatical disso. Porque sim. Bom, acabou. É porque sim, é porque é o que a gente está acostumado, é como a gente usa. A gente fala assim com as outras pessoas, a gente diz em Itaquera, não fala na Itaquera nem no Itaquera. Perfeito. Né? A não ser que seja na estação Itaquera. Isso. Né? Então, algumas vezes não vai haver explicação, é o porquê sim. Eles usam dessa forma. Então, o Pazes com o inglês... E isso é muito comum, né? Extremamente. Extremamente. A língua inglesa permite isso. Permite, né? Da mesma forma. Então, o Pazes com o inglês ele teve exatamente essa ideia de trazer isso de uma forma mais clara. Professor, eu não consigo entender essa questão de verbo irregular no inglês. Por que eles inventaram isso? Aí eu falo, mas nós temos verbos irregulares no português e você sabe usá-los perfeitamente. Você pode não saber qual que é o tempo verbal. Teve uma vez que eu assisti uma venda de uma aula, eu alinhei com o vendedor que eu queria assistir a aula, a venda dele, para ver se o que estava sendo vendido para o aluno casava com o que estava sendo oferecido em sala de aula. Né? E foi uma surpresa muito interessante, porque ele estava querendo dizer para o aluno que a gente não estudava gramática naquela escola. Eu já... Como assim a gente não estuda gramática? Ele falou assim, por exemplo, você acha que em algum momento na sua vida você usaria o futuro do pretérito para alguma coisa? Sem se assentar que o verbo usar no futuro do pretérito fica usaria. Sim. Então ele usou o futuro do pretérito para dizer que ninguém usa futuro do pretérito. Entendi. Então o que isso me ajudou também em relação à concepção do Pazes com o inglês? A pessoa ela pode não saber que ela está usando aquele tempo verbal, que aquele tempo verbal se chama futuro do pretérito. Tá. Mas ela sabendo usar aquilo de forma prática, como ele usou na conversa, sem saber que estava usando, vai funcionar. Dá certo. Dá certo. Tá. Então eu começo a trazer para a pessoa alternativas. Esses desembaraços, né? Esse relacionamento mais aberto, mais leve. E material, você usa material usual do dia a dia? Que tipo de material que é? Eu trabalho com material da Cambridge e com material personalizado também. Que você desenvolve. Exatamente. Tá. Porque eu viso também atender a necessidade do aluno. E o público-alvo? É de criança a idoso? Ou você trabalha especificamente? Você já trabalhou Adultos. com criança? Já trabalhei com crianças. É osso? É trabalho. E com um adulto em idade mais avançada, mais maduro e tal? Sim. É mais fácil? É mais fácil. Né? É mais fácil, sim. Com certeza. Will, e a aula é o quê? Presencial, online? Eu tenho feito ela online. Tá. Né? Começou mais agora Usa por meio de plataforma. Plataforma, justamente. Né? Tá. E o aluno ele vai lá, ele agenda comigo. Né? E se houver necessidade, se houver interesse dele, ele pode escolher o assunto da aula. Ah, tá. Temático? É temático, tá? Will, eu sei que a gente está seguindo aí o livro, o material e tudo mais, né? Mas na semana que vem eu preciso fazer uma apresentação em inglês. A gente pode dedicar uma aula a revisar esse PowerPoint aí e você me ajudar?
pode, não só pode como vamos. Tá. Né? Então, é realmente abrir caminhos. Isso você trabalha, então, posso chamar assim, por sessões? Por sessões. É isso. Exatamente. Né? E um programa, assim, intensivo ou extensivo, compreende quantas sessões, de quanto tempo? É em horas, é 1h30, são 2 horas? 1 hora. Uma hora por sessão? Por sessão, exatamente. Tá. Exatamente. Tá. E quando a pessoa vai iniciar isso, você faz algum tipo de nivelamento com ela? Eu tenho uma aula inicial, né? Em que Que é uma avaliação. É uma avaliação. E eu não vou só aplicar um teste de inglês e falar assim, você... Mas aí é um teste o quê? É escrito? É conversa? É conversado, é oralizado. Mas você fala e espera a pessoa falar com você em inglês? Também. Também. Mas eu avalio a experiência da pessoa também. Tá. Então eu pergunto assim... A primeira primeira o que você pergunta... chamou no começo de contexto. Você Exato. vai avaliar o contexto. Também. É um diagnóstico. É um O diagnóstico. pessoal que está assistindo a gente aqui, tenho certeza que vocês estão curtindo, né, pessoal? Aí, pazes com o inglês, hein, pessoal? Ó, vamos aí, né, tentar vencer mais esse desafio. E aí, com certeza, essa ferramenta que a gente já conhece, né, que é a questão da internet, que é um meio online, mais uma vez trazendo aqui para vocês, né, como uma solução efetiva para quem reclama, né, de falta de tempo, Sim. de distância, de problema. Pessoal, é a hora de fazer as pazes com o inglês. Ou primeiro faz as pazes com você mesmo. Com certeza. Né? Mas não tem mais desculpa, não dá mais pra gente protelar isso. De forma alguma. Então é interessante, pessoal, a gente saber disso tudo, porque você que tá aí, vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, vai fazer alguma coisa, quer também, tem também assim algo dedicado para quem vai fazer um exame, Perfeito. proficiência, tem isso também? Fala aí. Tem isso também. Já tive alunos assim, consegui ajudá-los, tiveram um ótimo resultado. Graças a Deus foi tudo muito bem. Dá para preparar Dá também. para preparar, dá para Legal. preparar. Você começou a falar um pouquinho, né, dessa questão quando eu toquei no online, e aí você falou da questão da pandemia e tal. Uhum. Como é que foi essa questão da pandemia para você, cara? Que lição isso trouxe para você? Foi bastante interessante. Não foi diferente de todo mundo em termos assim do que temos que nos virar. Ou faz acontecer. Não tem pra onde correr. Porque eu já havia tentado fazer antes alguma coisa online, mas eu vi que dava muito trabalho, que do jeito que estava com presencial estava ok, e deixei de lado. Né? Tá. Então, quando a pandemia veio, eu falei, bom, tá na hora de olhar para trás e fazer o negócio realmente acontecer. Não dá mais para fazer teste. Né? Eu preciso agora colocar a máquina para funcionar. Né? E transformei a minha palestra do Fazendo as Pazes com Inglês num curso. Então, existe o curso Fazendo as Pazes com Inglês. Ele não é um curso de inglês. Ele é um curso para ajudar quem tem trauma, quem não tem paciência, quem não tem saco, quem às vezes tem só um problema de organização. Eu não consigo me organizar para estudar inglês. Eu não consigo, não funciona. Então, O cara leva isso tudo no curso. leva tudo isso no curso. Tá? Então, esse curso ele visa ajudar a pessoa com relação a isso. Em paralelo, montei esse sistema de consultoria que eu chamo de Pazes com Inglês, aquele Help, tá? Que a pessoa ela pode agendar as sessões de uma forma contínua e fazer disso uma aula, realmente um curso, ou pode realmente usar dessa forma que eu propus. É uma coisa aqui que eu vou precisar de uma apresentação, ou me preparar para uma entrevista em inglês, ou qualquer coisa assim. Mas você dá outros cursos também, não dá? Eu já dei outros cursos. Fala um pouquinho. Já dei outros experiência sua. Você já deu curso de informática, alguma coisa, não foi? Sim. Cursos de informática, cursos na área do português, de redação também, eu já dei cursos. Legal. Eu comecei como professor formalmente num projeto do Ministério do Trabalho, que ele oferecia cursos profissionalizantes para pessoas que eram beneficiárias do Bolsa Família. E esses cursos, todos eles tinham uma grade inicial comum. Então, o curso era de mensageiro de hotel, era de frentista de posto de gasolina, qualquer que fosse. Você tinha as apostilas de profissionalizante, né? Perfeito. Lembro disso. E ele tinha uma grade inicial que era comum a todos os cursos. E eu fui contratado para dar aula nessa grade. Né? Que tinha também a questão do inglês. Tinha português, tinha cidadania, tinha matemática. Então eu tive essa experiência também. E em cursos de informática, Word, Excel, Photoshop, para web. Legal. E aí uma coisa que eu ia te perguntar é assim,
Hoje a internet também traz muito do glamour, né? Uhum. Muita coisa é fake, né? De alunos assim, de maior destaque, pessoas assim, com um gabarito um pouco acima da média, como é que é o comportamento dessas pessoas para aprender outro idioma? O cara já chega com superego também, entendeu? Eu não tenho muito tempo, eu tô aqui com meu tempo limitado e eu preciso, e aí você meio que tem que se virar. Como que funciona isso daí? O pessoal ou vai na boa, faz o que o professor tá pedindo, segue o método, ou chuta o balde, entendeu? Fala, eu tô pagando, vai ser do jeito que eu quero. Como é que funciona? Graças a Deus eu nunca dei esse azar de pegar alguém dessa forma, né? Mas existe? Com certeza existe, né? Eu falo mais aí pela experiência de colegas meus, né? De alunos que queriam dar aula para o professor, ensinar como que ele deveria fazer a aula e tudo Esses mais. são os VIPs, né? Pessoal aí que leva o VIP, né, na frente, vamos, né, pessoal, calçar um pouquinho a sandália da humildade, né? Vamos, baixar a bola aí. Baixa a bola, porque assim, entrou na sala de aula, estamos ali para trocar, para aprender, né, no ambiente virtual, onde quer que seja, tem que ter postura de aprendizado. Não adianta achar que porque tem pouco tempo, porque tem nome, vai resolver sozinho. Se for para resolver sozinho, nem vai fazer paz com a língua, né? Fica lá no inferno com a língua mesmo, que é mais fácil. É verdade. Né? Mas deve ser um desafio, né? Com certeza, um desafio e tanto, né? Você trazer isso para a pessoa de uma forma que ela consiga entender, né? A real necessidade, que você está lá para ajudá-la e não para rebaixá-la, né? Como o Cortella gosta de dizer, né? O seu conhecimento ele deve encantar as pessoas e não repelir, né? Não afastar. Não afastar. É isso. Tem gente que usa conhecimento para colocar as pessoas num nível abaixo. Exatamente. Né? Eu conheço, eu sei, é o que eu sei, e vocês nunca saberão o que eu sei. Exatamente. Né? E hoje a gente não vive mais isso, né? Conhecimento é uma troca, né? É uma construção. Total. É uma questão mais coletiva de acesso. Eu costumo dizer que a melhor forma que você tem de perder alguma coisa em termos de conhecimento é guardando essa informação exclusivamente para você. Isso aí. É a melhor forma de perder. Então, a questão do compartilhar, ela é essencial para quem está recebendo, mas é de extremamente importância também para quem está oferecendo, para quem está entregando essa informação, para que aquilo se mantenha vivo, se mantenha de uma forma a ter sentido ainda na vida da pessoa, né? Legal. Então é o tipo de barreira que a gente precisa quebrar. Quando a pessoa ela não está disposta a receber isso de você, eu tô pagando o curso de inglês porque eu preciso, mas... né? Sim, sim. Então é uma barreira que a gente... É porque eu preciso, não é por sua causa, é só porque eu preciso. Exatamente, exatamente. Will, e o pessoal que quer te encontrar hoje, né? A gente vai colocar aí nos caracteres, né, Gui? Onde é que te acessa? Que rede social? Eu te achei, eu quero saber onde o pessoal vai te achar. Como é que faz para te encontrar? Maravilha. Então, tanto no Facebook, como no Instagram, quanto no LinkedIn, você me acha lá Pazes com Inglês, tá? @Pazes com Inglês. E tem o site também, pazescominglês.com.br. Tá. E o WhatsApp seu qual que é? 11 991 65 67 76. Tem meu canal no YouTube também, que é Pazes com Inglês também. É facinho de achar. Pazes com Inglês. Pazes com Inglês também. Tô lá também. Pessoal, é Pazes com Inglês, tá, pessoal? Pazes, hein? Não vão confundir. Bom, Will, a gente tá chegando no final. E aí, assim, no comecinho você falou um pouquinho da questão de hobby e tal, né? Você também é um cara meio focado, né? Assim, bom, um cara que ouve música em inglês, assiste série, lê coisa em inglês, o cara pensa o tempo todo, né? Assim, de uma forma involuntária, você tá trabalhando o tempo todo, tá exercitando o tempo todo. Sim, sim. O que você faz fora disso? E o que te dá prazer? Tipo assim, pô, hoje eu não quero ver nada de inglês, irmão. Não vou ler nada, vou abstrair. O que você faz quando você quer ficar em paz consigo mesmo? Não, se a questão for realmente eliminar o inglês, isso exige um bom direcionamento, né? Porque eu gosto muito de filme e de série, então até isso eu preciso... Tá condicionado, né? Acaba sendo condicionado. Mas uma forma que eu tenho, embora isso tenha sido um meio de eu chegar até o inglês,
é a música também, a música tocada. Então eu gosto de estudar instrumentos musicais. Hoje em dia você tem curso para tudo que é lado aí na internet, gratuito, pago Você e toca tudo o quê? mais. Olha, o coração de muitas pessoas que querem fazer com que eu pare, que eu largue aquele instrumento, eu toco o coração dessa gente, sabe? Mas eu gosto de brincar bastante no teclado, no violão, percussão, instrumentos de percussão eu gosto de brincar bastante, é o que eu tenho usado mais ultimamente. Sim, sim. Eu gosto de estudar a música num todo, né? Cada uma das vertentes dela, assim. Então eu tenho experiência com instrumentos de sopro, de percussão, de teclas e de cordas. Que legal, cara. Que legal. Péssimo em todos. Não, imagina, que é isso. Bom, Will, então, cara, eu queria te agradecer. Assim, você que esteve com a gente até agora, eu acho que vocês tiveram aí uma ideia, né, bastante importante do quanto é necessário a gente se aperfeiçoar, né? Tá aqui uma pessoa que é muito simples, né, de um trato muito fácil, que tem um conhecimento incrível, né, que eu acho que vale a pena vocês acessarem, pelo menos trocar uma ideia, conversar. E se for o caso, né, também trabalhar junto. Profissionalmente é uma pessoa que não vai te deixar na mão, né? É uma pessoa que tem esse compromisso, um coração muito bom. E a gente está aqui também para valorizar essas iniciativas que a gente acha muito importante. Então, Will, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo aí pelo bate-papo, pelo nosso momento aqui. Espero que você tenha gostado, né? Adorei. Acho que a gente vai depois fazer um próximo momento para até fazer uma live, de repente, do Pazes com Inglês, né? Chamar a galera aí, a gente, né, podemos fazer uma live, tá? Mas eu queria agradecer a sua presença hoje, tá? No Falando a Sua Língua. Obrigado, cara. E eu agradeço também pelo convite. Extremamente honrado e conte comigo porque precisar. Legal. Obrigado, Will. Pessoal, muito obrigado por mais esse momento com vocês aí. Obrigado pela confiança. Não esqueça de curtir, compartilhar, né? Chamar os amigos aí para ver essa entrevista e as demais também que estão nas nossas redes sociais. Eu espero você até o nosso próximo momento. Um abraço, obrigado. Fui falando a sua língua. Até mais. Valeu.